Reverendíssimo Diácono Sandoval, irmãos e irmãs em Cristo Jesus, ouvintes da Cacau FM e Biqueraí Web Rádio, irmãos e irmãs que rezam de casa através das redes sociais da nossa paróquia, hoje, nesta manhã, celebramos a ressurreição do Senhor. Como bem cantamos no Salmo 117, este é o dia que o Senhor fez para nós, alegremo-nos e nele exultemos. Refletindo a liturgia de hoje, a partir do Evangelho de São João, nós lá no início ouvimos João dizer: no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus, bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Esse, no primeiro dia da semana, nos faz lembrar do livro do Gênesis, quando Deus criou o céu e a terra, criou o dia e a noite, e ali foi o primeiro dia. Com a ressurreição do Senhor, dá-se início a um novo ciclo da vida. Então, desde a criação até a paixão, morte e ressurreição do Senhor, nós vivíamos uma experiência. E a partir de hoje, desse dia que o Senhor preparou para nós, por isso o evangelista faz questão de acentuar no primeiro dia da semana, ou seja, inicia-se um novo ciclo. Esse novo ciclo tem início a partir de uma experiência que transcende a realidade humana, que é justamente a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, toda a humanidade é convidada a viver agora a partir da experiência do ressuscitado. Somos convidados, então, a viver a partir da experiência dessa nova aliança. Por isso nós ouvimos durante a semana, quando refletimos sobre o servo de Deus, são 6 hinos, 6 cantos do servo, e cada canto ia apresentando quem era esse servo. E lembro-me que no segundo canto foi apresentado o servo como o centro da aliança. Isso nas profecias de Isaías. E quando a gente ia lá para o Evangelho, a gente percebia que todas aquelas profecias, elas estavam se concretizando, se tornando realidade na pessoa de Jesus. Então, o servo da profecia de Isaías era justamente Jesus, que assume as nossas dores, que assume os nossos pecados, que morre e ressuscita para nos salvar. Por isso, amados irmãos e irmãs, esse é o dia que o Senhor preparou para nós. Por isso nós celebramos e guardamos o domingo como o dia do Senhor e não mais o sábado, porque o sábado nos faz lembrar da antiga aliança que já foi superada. A nova aliança que se deu no sangue do Cordeiro, essa sim nós celebramos. E essa aliança nós atualizamos em cada Eucaristia que nós celebramos. Por isso a igreja, na sua beleza litúrgica, nos faz sempre um convite quando celebramos a Eucaristia. Todos nós devemos sentar-nos à mesa para participar do banquete nupcial do Cordeiro. Todos são convidados a vir estar com o Senhor. Todos são convidados a alimentar-se do seu corpo e do seu sangue, porque só assim, caríssimos irmãos e irmãs, nós poderemos proclamar a ressurreição do Senhor. É em plena comunhão com Ele, nessa intimidade profunda com o Senhor Jesus, no seu corpo e no seu sangue, que nós iremos testemunhar, que nós iremos anunciar o Cristo ressuscitado. Por isso,
como testemunha ocular, Pedro é o primeiro que toma a palavra e começa a exortar aquele povo, dizendo: vós sabeis o que aconteceu em toda a Judeia, a começar pela Galiléia, depois do batismo pregado por João, como Jesus de Nazaré foi ungido por Deus com o Espírito Santo e com poder. Ele andou por toda parte fazendo o bem e curando a todos os que estavam dominados pelo demônio, porque Deus estava com ele. E aqui nos lembra lá do Evangelho do Natal, né? O Emanuel, o Deus conosco. Deus estava com o Senhor, e onde o Senhor se faz presente, Deus se faz presente naquele ambiente, porque Cristo e o Pai é uma só pessoa. Por isso, amados irmãos e irmãs, Pedro, bem como os outros discípulos, tem a desafiadora missão de testemunhar e pregar o Cristo ressuscitado. Então, a partir dessa experiência da ressurreição do Senhor, Pedro, juntamente com os outros discípulos, assume a missão de pregar, de anunciar e de revelar para a humanidade o Cristo ressuscitado. Ele vai contar com a presença do próprio Cristo no meio deles. Cristo que ressuscita, Cristo que vem ao encontro desses discípulos, que vai renovando a sua fé, renovando a sua esperança e vai revigorando quando eles se encontravam abatidos, quando eles se encontravam desanimados. Durante esse tempo pascal, nós iremos ter a oportunidade de refletir com esses evangelhos que irão relatar como os discípulos se encontravam depois do evento paixão e morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois na ressurreição, nessa revelação que Jesus se dá, e aí nós iremos encontrar no outro evangelho também o próprio Cristo conversando com Maria lá no jardim. Então serão evangelhos que trarão para nós sinais de que Cristo está ressuscitado. E o primeiro sinal da ressurreição de Cristo Jesus é o túmulo vazio. No evangelho de hoje, João relata justamente isso. Maria foi e encontrou a pedra que fechava o túmulo separada, e o túmulo estava aberto, o túmulo estava vazio. As mulheres não podiam testemunhar naquele tempo, não se acreditava no testemunho das mulheres. Por isso elas correm, Maria corre e vai convidar a Pedro e os outros discípulos para que eles pudessem olhar e ver que de fato o túmulo estava vazio. O relato mostra que o discípulo que Jesus amava correu à frente. Pedro chegou depois, mas aquele discípulo mais jovem, ele não entrou. Um outro sinal para dizer que também o testemunho dos jovens não era credível. Por isso os anciãos, aqueles que eram mais maduros, esses faziam a experiência de testemunhar os fatos presenciados. Então, por isso, ele espera Pedro entra, só que Pedro vê, mas não consegue lembrar das pregações de Jesus, não consegue lembrar dos ensinamentos de Jesus. Por isso o evangelista vai dizer que o outro discípulo, o discípulo que Jesus amava, ele viu e acreditou. Ele viu e acreditou. O que foi que esse discípulo viu, amados irmãos e irmãs? Ele viu tudo como Jesus havia falado, que no terceiro dia ele iria ressuscitar, o túmulo estaria vazio, e ele viu alguns sinais de que naquele ambiente não tinha estado uma pessoa sem vida, mas alguém que estava vivo, porque o sudário estava dobrado e colocado sobre a pedra onde Jesus estava.
Então, esse discípulo acredita, é o primeiro a acreditar na ressurreição do Senhor. Começa-se então a linda missão desses discípulos, testemunhar ao Cristo ressuscitado. E essa missão foi transmitida na festa de Pentecostes para toda a igreja. Quem que testemunha Jesus ressuscitado no mundo de hoje? A igreja de Jesus Cristo. Por isso nós precisamos viver a nossa vida a partir da perspectiva do ressuscitado. Por isso o nosso coração deve ser sempre visitado pela alegria de pertencermos a essa nova aliança, a aliança de um povo que foi restaurado, que foi renovado no sangue do Cordeiro. Não existe mais, caríssimos irmãos e irmãs, o jugo do pecado que nos mantinha aprisionados. Existe agora a alegria de viver essa liberdade que Cristo nos deu, no seu sangue, na sua doação, no seu martírio, Ele nos salva. Por isso, a partir de agora, precisamos celebrar sempre com alegria. Há 40 dias que nós não celebrávamos cantando glória. Hoje, a igreja traz de volta esse glória justamente para dizer que Cristo está vivo. Cristo ressuscitou, então eis o grande motivo para glorificar a Deus. Nós não estamos abandonados, nós não estamos sozinhos, mas Deus caminha conosco na pessoa do seu Filho Jesus. Peçamos, caríssimos irmãos e irmãs, a Imaculada Conceição que interceda por nós e que nos ajude a viver bem a nossa fé e que nós possamos diariamente testemunhar com alegria o Cristo ressuscitado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.